Você já parou para pensar que existem dores, comportamentos, situações na sua vida que não começaram em você, não vieram de você? Que há uma repetição de situações que você vai percebendo no dia a dia que vem de lá de trás da sua família? Alguma coisa que te fere muitas vezes? No mês de novembro, a nossa igreja, movida pelo Espírito Santo, nos convida a rezar com mais intensidade pelas almas, pelas que já partiram deste mundo e pelas que ainda caminham no processo de purificação no amor de Deus. A igreja fala dessas realidades das almas que estão no purgatório, das almas padecentes, das almas triunfantes que estão no céu e das almas militantes que estamos todos nós aqui na terra. É um tempo de fé, é um tempo de memória, um tempo de esperança. E nós vamos ver juntos na Palavra de Deus e no Catecismo da Igreja Católica que fala para nós exatamente que nós não somos apenas corpo, matéria. Nós somos corpo, alma, criados à imagem e semelhança de Deus. E que o ser humano, ao mesmo tempo, ele é corporal, mas ele também é espiritual. Isso está lá no parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, no número 362, que a alma espiritual, ela é criada imediatamente por Deus e, portanto, ela é imortal. Então quero ler um trecho da Sagrada Escritura que está aqui, que contempla esta passagem que está em Lucas, capítulo 20, versículo 38, que nos diz assim: Ora, Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Então, meu irmão, minha irmã, a partir desta constatação da palavra de Deus, a partir dessa constatação do Catecismo da Igreja Católica, desde o instante que nós fomos pensados e desejados por Deus, Ele nos concedeu uma alma viva, que traz esse sopro divino, que traz essa graça que nos torna capazes de amar, de conhecer, de fazer escolhas, escolher o bem. E, portanto, o nosso corpo físico, ele é passageiro. Mas a nossa alma não morre, porque ela foi criada para a eternidade. Então, quero também confirmar essa passagem com você aqui, que é muito importante no Catecismo da Igreja Católica, que esclarece muito para nós, no parágrafo 362. A pessoa humana, criada à imagem de Deus, é um ser, ao mesmo tempo, corporal e espiritual. Grava bem isso, porque isso é muito importante para depois nós entendermos aquilo que nós vamos trabalhar nesses vídeos de formação espiritual, aquilo que é exatamente essa história de cura, de restauração da nossa família, das nossas gerações. E no parágrafo 366, ainda vai dizer assim: a igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais e é imortal. Grave também isso, que é muito importante para a gente entender essa dimensão espiritual que nós vivemos. E depois, o parágrafo também 958 vai dizer assim para nós: portanto, a comunhão dos falecidos, reconhecendo plenamente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a igreja terrestre, desde os primeiros tempos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos, e porque é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados. E também ofereceu sufrágio em favor deles. E meu irmão, minha irmã, aqui está a grande graça e a importância. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los
mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Então, nesse mês de novembro, rezando pelas almas, nós rezamos pelas almas que estão no purgatório, a igreja padecente, mas imagina essa alma chegando no céu, mais rapidamente. Esta alma vai interceder por mim, interceder por você. E nós vamos perceber então que nós temos algumas realidades que nós precisamos da intercessão. Nós rezamos nessa comunhão dos santos, pedimos a intercessão dos santos. E quantas pessoas da nossa casa, da nossa família, que são pessoas santas que estão no céu e que podem rezar de lá para nós, para algumas realidades espirituais que nós vivemos hoje, presos a elas, algumas situações de cura e libertação da nossa história, da nossa árvore genealógica, daquilo que nós trazemos de repetição, de comportamentos, de prisões, que nós vamos vendo que se repete ao longo das gerações. Então é muito importante você ter essa clareza e depois entender exatamente isso. Enquanto nós estamos aqui, eu e você, neste mundo, a minha alma, a sua alma pode sofrer consequências de pecados e de feridas espirituais. E aqui, então, também essas duas realidades que são muito importantes para nós entendermos a necessidade de rezar pela cura da nossa história familiar. Então aqui nós temos pecados, feridas morais. O que isso se traduz para nós de uma forma bem prática? A própria palavra já fala moral em relação ao pecado. E que pecado é esse? Das nossas escolhas. Muitas feridas que nós vivemos aqui são as nossas escolhas que vão atingindo a nossa vida, a nossa consciência. Quando a gente faz algo que a gente sabe que é errado, quando a gente sente culpa, vergonha, arrependimento, confusão interior. Quando a gente fere alguém ou a gente também é ferido por alguma injustiça, por uma ofensa, essas feridas tocam a nossa dimensão, como a filosofia chama, ética, toca a nossa dimensão ética. O que é isso, Que é muito importante você entender. O campo da nossa vontade, da nossa consciência, da escolha entre o bem e o mal. E aqui, então, olha que lindo, no Catecismo da Igreja Católica, no número 1849 e no 1851, vai dizer para nós assim, que o pecado fere a alma humana e ele enfraquece a liberdade moral. Então essa é a primeira realidade que a gente precisa entender para a gente poder rezar pedindo a intercessão das almas pelas suas feridas. E agora a parte mais profunda que eu quero que você mantenha muita atenção. As feridas morais. Nós falamos aqui agora as feridas espirituais. As feridas mais profundas que atingem a nossa vida espiritual. As feridas espirituais não só apenas aquilo que a gente faz de errado ou fez de errado, mas aquilo que a gente viveu ou que a gente herdou da nossa família. Rejeições, traumas vividos na família, as palavras que nos marcaram, situações de abandono, abusos, perdas, ambientes espiritualmente pesados e aquelas influências negativas que a gente vê ao longo do tempo acontecendo nas nossas famílias. Invejas, ódios, violências, pecados que persistem em torno da nossa vivência, do nosso ambiente. E é exatamente isso que vai nos influenciando, vai gerando medos em cada um de nós, vai gerando bloqueios espirituais, vai gerando a falta de confiança, ressentimentos, autodesvalorização e podem com certeza enfraquecer a nossa vida de oração, a nossa vida de fé, nossa vida de esperança. Então por isso que também no catecismo vai dizer que a nossa alma, a nossa natureza humana, melhor dizendo, ficou ferida, inclinada ao mal e necessitando da graça contínua de Deus. E por isso então Jesus, na sua missão, ele veio para curar não somente os pecados, mas também as feridas do nosso coração. A palavra é muito forte. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou
as nossas enfermidades. Então, meu irmão, minha irmã, é essa graça que nós vamos, ao longo dessas sequências de formação, rezando, entendendo, esclarecendo, para a gente entender como rezar, o que fazer para que a nossa história familiar seja restaurada, como a gente rezar para determinadas situações, como alcançarmos essa intercessão das almas, seja da nossa própria família que já está no céu, da alma dos santos, essa comunhão entre o céu e a terra, como que isso nos ajuda, como que essa graça nos liberta de toda e qualquer prisão nesse tempo em que nós estamos. Beata Clélia Merloni, rogai por nós. Ative o sininho para você poder ficar a par de todos os conteúdos formativos espirituais que nós estamos realizando toda semana, para que você fique a par dessa sequência das curas, da história da nossa vida familiar. É uma graça. E é claro, você pode com certeza deixar o seu like, e se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E é muito importante você compartilhar com pessoas que, claro, você sabe que também estão precisando dessa direção espiritual. E aqui eu quero fazer um convite muito especial para você. Toda sexta-feira, ao vivo, nós temos a nossa live Amanhã de Restauração, onde nós rezamos com a palavra, com a liturgia do dia, a força da palavra que também nos cura e nos liberta. Então você é convidado a participar conosco toda sexta-feira, 9h30 da manhã, ao vivo, aqui em nosso canal Bodas de Caná. E pedindo essa graça que Nossa Senhora interceda por milagres na sua família, na sua casa. Que Deus abençoe você.